Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa. Eu estou aqui em mãos com uma edição da Escola Bíblica Dominical do ano de 2021, quarto trimestre. O tema da lição era o apóstolo Paulo. E lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Uma lição muito top. E volta e meia eu gosto de estar revisando essas revistas, relembrando alguns pontos e assuntos importantes dessa revista que são extraordinários. São revistas que são inspiradas por Deus e eu coleciono desde a época da minha conversão até os dias de hoje eu coleciono. Se tem uma coisa que eu tenho ciúme, é dessas revistas. E eu estou na lição de número 4, que fala sobre Paulo, a vocação para ser apóstolo. E o terceiro tópico da lição fala a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Esse ponto aqui é um ponto muito especial, um ponto culminante da lição, porque todo bom ministro e todo ministério, ele deve e tem que ser preparado no deserto. Você vê que todo ministério, quase todos, tem sempre exceções, mas na Bíblia, todos os ministérios dos grandes homens de Deus foram preparados, lapidados no deserto. Por exemplo, Moisés. Deus permitiu que Moisés fosse levado ao deserto. E no deserto ele passou 40 anos. Outro exemplo, a história da nação de Israel. Deus tirou eles da escravidão do Egito e os levou para o deserto. Para quê? Para humilhá-los, prová-los, saber o que tinha no seu coração e para saber se eles obedeceriam ou não a palavra de Deus. Prepará-los para alcançar a promessa. Temos também exemplos na vida do profeta Elias, que quando surgiu profetizando, depois Deus falou, vai-te para o ribeiro do Querite, porque lá eu tenho ordenado aos corvos que te sustente. O ribeiro de Querite ficava no deserto, às proximidades do deserto do Jordão. E o próprio apóstolo Paulo, ele foi preparado, apesar de ter todo o seu aparato acadêmico, religioso, apesar de ser um filósofo, vamos assim dizer, uma pessoa instruída, sábio, um escriba. Paulo era um fariseu, cresceu aos pés de um dos maiores líderes, de um dos maiores rabinos da sua época, um dos homens mais venerados, Gamaliel. Então Paulo, ele não era qualquer pessoa. Academicamente, ele era um homem preparado. Dentro das tradições judaicas, ele era um homem preparado. Mas mesmo com todo o seu preparo, Deus precisou que Paulo fosse para a escola de Deus. Onde fica a escola de Deus? No deserto. Todo bom obreiro, ele tem que ser preparado na escola de Deus, tem que passar pela escola de Deus, o deserto. E Paulo passa cerca de 3 anos. Tem preparo, tem instrução, é instruído, é letrado, acadêmico, falava as 3 línguas mais fluentes da época, o grego koiné, o aramaico, o hebraico. E talvez, por que não dizer, o latim, porque Paulo tinha uma cidadania romana. Então Paulo era um homem que tinha muitos privilégios, sabia falar, sabia se comunicar, era um ótimo orador. Você vê que Paulo nas suas audiências ele não precisou, nem tanto que ele não precisou. Como Paulo não tinha um advogado, ele mesmo fazia a sua própria defesa diante dos seus acusadores. E por incrível que pareça, se sobressaía. Então Paulo era um homem muito instruído, mas precisou passar pela escola de Deus. Não importa o grau de ensino, de instrução que temos secularmente falando, mas para o ministério, nós temos que passar pela escola divina. Moisés era um homem destro, era um homem instruído em toda a sabedoria egípcia. Moisés era um homem instruído, viu? Você vê que Moisés ele tinha capacidade da escrita. E olha que a escrita era algo bem dificultoso. Não era para qualquer pessoa. Mas Moisés dominava a escrita, que era uma novidade. Então Moisés era um homem instruído, capacitado, um príncipe. Teve acesso a toda a educação possível dentro do Egito, mas para o ministério, para a obra de Deus, para o chamado, ele precisou ser trabalhado no deserto. Então o que tu passas hoje, o deserto que tu enfrenta hoje, que eu enfrento hoje, é o momento de Deus nos preparar, nos lapidar, nos delinear
da forma que Ele quer. É a olaria de Deus. É onde Deus molda o vaso conforme o seu querer e a sua vontade. Então entenda o propósito desse vídeo hoje para falar contigo. Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia, recluso, escondido no anonimato, mas aprendendo de si mesmo, sobre si mesmo, aprendendo sobre a sua nova fé e aprendendo sobre Deus, porque Paulo precisaria disso ao longo da sua caminhada. O que você está passando hoje, o deserto que você está vivendo hoje, preparatório, vai ser necessário para o decorrer da tua caminhada, para o decorrer da tua chamada, para o decorrer do teu ministério. E vai ser esse deserto hoje que você está vivendo que vai te dar solidez e firmeza para você, como Paulo, dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu ministério. Se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe, comente, divulgue. Deixe os seus comentários, é importante. Se inscreve no nosso canal também, em nome de Jesus.